Olá, vamos a mais uma aula de História do Pensamento Cristão do Seminário Teológico Reverendo Ashbel Green Simonton. Nós estamos falando sobre o período patrístico, mais especificamente sobre os pais apostólicos. E aí, nas últimas aulas, eu disse para vocês que três autores são muito importantes nesse período: Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna e o autor de hoje, que seria Inácio de Antioquia. Esses três autores. Bom, Inácio foi bispo de Antioquia da Síria entre 68 e 100 depois de Cristo. Alguns autores até o colocam um pouco, datam essa data um pouco mais distante, em 107 depois de Cristo. Ele teria sido discípulo do apóstolo João, que também conheceu o apóstolo Paulo e foi sucessor de Pedro na igreja em Antioquia. Segundo Eusébio de Cesareia, Inácio foi o terceiro bispo de Antioquia da Síria, mas Orígenes discorda de Eusébio quando ele diz que ele foi o segundo bispo da cidade. A tradição nos conta que Inácio foi preso por ordem do imperador Trajano, que governou Roma entre 98 e 117 depois de Cristo, e aí a gente precisa contextualizar isso, saber, ter informações sobre esse pano de fundo histórico em que Inácio viveu, porque dentro desse governo de Trajano o Império Romano atinge sua maior extensão, mas também é um período onde você tem conflitos entre judeus, romanos e cristãos em algumas localidades do Império, tanto é que as cartas de Plínio vão gerar, dentro desse Império Romano, pela primeira vez, uma legislação que vai nortear o julgamento de cristãos dali para frente. Bom, então Inácio teria sido condenado a ser lançado aos leões no Coliseu de Roma. As autoridades romanas esperavam que a morte de Inácio servisse como exemplo e desencorajassem outros indivíduos a aderir às práticas religiosas cristãs. Mas a tradição também nos mostra que essa viagem que ele faz a Roma deu a ele a oportunidade de testemunhar, de pregar, de ensinar os conceitos cristãos às pessoas, dialogar com as comunidades cristãs também que ele ia passando durante todo o percurso. A história nos diz que Inácio escreveu 6 cartas para as igrejas da região e uma outra para o seu colega bispo Policarpo de Esmirna, e que a expressão célebre trigo de Cristo moído nos dentes das feras seria uma expressão do próprio Inácio durante aí o seu martírio. A iminência do martírio também fez com que Inácio prometesse aos cristãos que mesmo depois de morto continuaria a orar por eles junto a Deus. Disse Inácio: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus, e ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo para atender a minha oração e a vossa, que sejais encontrados nele sem reprovação. Nós estamos usando aqui para essa reflexão uma produção da editora Paulo chamada de Padres Apostólicos, que está dentro da coleção patrística. Seria basicamente o volume 1, onde tem os escritos dos pais apostólicos. Quem faz a introdução desses escritos é o doutor Roque Franghiotti, que escreveu 2 obras também interessantes para quem quer se aprofundar aí dentro dessa história que envolve o período patrístico. Seria Cristãos, Judeus e Pagãos, a primeira obra, e a segunda, História das Heresias. São livros interessantes para quem quer se aprofundar aí nesse pano de fundo histórico do período patrístico. Bom, então quem foi Inácio de Antioquia? O nome Inácio ele já é sugestivo. Inácio vem do latim igne, que significa fogo, e natus, nascido. Ou seja, Ignácio seria o homem nascido do fogo, um homem ardente, um homem que é apaixonado por Cristo, pela igreja, pela unidade, pelo desejo de imitar o seu mestre. Quase nada nós sabemos sobre seus pais, sobre a sua formação, se ele era de família cristã ou convertida, não temos informações sobre isso. Mas Eusébio de Cesareia, por exemplo, diz que ele foi o segundo bispo de Antioquia, certo? Já São Jerônimo vai dizer que ele foi o terceiro bispo da cidade, substituiu Pedro também na cidade de Antioquia. São Jerônimo seria posterior aí, século IV, também é um dos pais da
da igreja, ok? A liturgia bizantina, né, celebra Santo Inácio. Ela não acrescenta dados biográficos a ele, mas ressalta alguns traços marcantes da sua personalidade. Diz assim: êmulo dos apóstolos em sua vida, sucessor deles sobre seus tronos, tu encontraste na prática das virtudes, ó inspirado de Deus, o caminho que conduz à contemplação. Assim, dispensando fielmente a palavra da verdade, lutaste pela fé até ao sangue. Ó Pontífice Marte Inácio, roga a Cristo para que salve nossas almas. A igreja de Antioquia, em contrapartida, celebra ele a 17 de outubro, que é uma data que se encaixa melhor aí com a data da carta aos romanos, que é 24 de agosto. Já a liturgia latina festeja Santo Inácio em 1º de fevereiro, ok? Que é basicamente uma escolha feita numa narrativa lendária, né? Que pretende dizer que Jesus, né, tomou nos braços um menino Inácio, por isso deu o nome dele de Teóforos, ou seja, o carregador de Deus. E Teóforos é um nome citado aí por Eusébio de Cesareia na sua obra, ok? Bom, Inácio escreveu vários escritos, né? Vários escritos, e nós temos testemunhos dele também nos outros livros. Ele escreve, por exemplo, a igreja de Éfeso, né? Eusébio de Cesareia fala sobre isso, certo? Ele escreve a igreja de Magnésia, ele escreve a igreja da Trália, na Ásia, certo? Escreve também a outras comunidades, né? Espalhadas aí pela Ásia, né? Ele direciona essas cartas, por exemplo, à igreja de Filadélfia e por aí vai. É interessante isso, né? Porque parece que alguns escritos, né, cristãos desse período, 1º e 2º século, eles transitam em torno dessas igrejas. Eram comunidades importantes ali na região. E como eu falei, ele escreve uma carta também a Policarpo, bispo de Esmirna, que a gente já até mencionou como fonte de dados sobre a vida de Policarpo nas aulas anteriores. Então nós temos aí a circulação de documento escrito como material simbólico, né? Temos indícios disso nos próprios textos, certo? Porque temos aquela parte também que eu já venho falando com vocês nas aulas anteriores sobre remetente e destinatário, logo no início da carta, um período que a gente chama de saudação, certo? E na realidade tem informação de quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Então temos lá, ó, Inácio, também chamado Teóforo, a igreja que foi grandemente abençoada com a plenitude de Deus Pai, predestinada antes dos séculos para existir sempre, para uma glória que não passa e inabalavelmente unida, escolhida na paixão verdadeira, pela vontade do Pai e de Jesus Cristo, nosso Deus, a igreja digna de ser chamada feliz, que está em Éfeso, certo? Temos outro texto que mostra o remetente destinatário, quando ele diz Inácio, também chamado de Teóforo, a igreja que está em Magnésia, junto ao meandro. Ele vai mostrando onde está essa igreja. Outra, escrita a Trália, também tem esse período de saudação. Então temos indícios que realmente se trata de um gênero literário e discursivo epistolar. Estamos aí com várias cartas de Santo Inácio, ok? É muito importante a gente compreender isso e situar, né, dentro da teoria literária essas epístolas de Inácio. Como os outros textos que nós falamos antes, né, tanto de Clemente quanto de Policarpo de Esmirna, o texto envolve comunidades cristãs aí do final do século I e início do II. Esse é o pano de fundo histórico. E o objeto de discurso de Inácio de Antioquia emerge dos seus escritos, né? O tema central, segundo o Franghiotti, é sem dúvida o da união com Deus, com Cristo, com o bispo, entre os cristãos, né? E é esta união que é a fonte viva onde nasce o alimento, o desejo ardente de imitar o Cristo em sua paciência até a morte e o martírio, certo? Então, o tema central, objeto de discurso de Santo Inácio é a união com Deus, com Cristo, com o bispo, união entre os cristãos, né? E assim, ele está disposto a enfrentar o martírio por causa disso, né? O martírio também é um tema frequente
nesses escritos, né? Ele diz, por exemplo, aos romanos: deixai-me ser o pasto das feras, certo? Deixai-me ser o pasto das feras. Né? Depois ele diz assim: desde a Síria até Roma, luto contra as feras, por terra e por mar, de noite e de dia, acorrentado a 10 leopardos e um destacamento de soldados. Quando se lhes faz bem, tornam-se piores ainda. Todavia, por meus maus tratos, eu me torno melhor discípulo, mas nem por isso sou justificado. Né? Uma bela reflexão de Inácio. Ele diz também: posso eu alegrar-me com as feras que me são preparadas. Desejo que elas sejam rápidas comigo. Acariciá-las-ei para que elas me devorem logo, não como a alguns dos quais elas tiveram medo e não ousaram tocar. Se por má vontade se recusarem, eu as forçarei. Perdoai-me, sei o que me convém. Agora estou começando a me tornar discípulo. Que nada visível e invisível por inveja me impeça de alcançar Jesus Cristo. E aí é aquela ideia que eu estava falando na aula anterior. Né? O martírio se tornou um bom negócio para a igreja. Né? A igreja passa a desejar o martírio, porque o evangelho alcançava um número maior de pessoas quando cristãos eram martirizados, e aí a gente já pode usar esses termos aqui, certo? Camelot vai chamar atenção para outros pontos importantes da doutrina de Inácio, né? Como a seus grandes doutores, a igreja lhe deve certos traços que permanecerão adquiridos para sempre. Para a doutrina da encarnação e da redenção, da igreja da Eucaristia, Inácio trouxe para a construção do dogma católico pedras sólidas e bem talhadas que permanecerão à base do edifício. Né? Veem os especialistas em Efésios 1 e 7:2, na indicação da divindade de Cristo, o Salvador e o gerado e não gerado, né? Então, gerado e não gerado, ou ingênito, né? Vai fazer correr muito tempo de discussão aí, né? O Concílio de Nicéia vai fixar esse termo no credo, né? Gerado, não criado. Então perceba que Inácio é um autor importante também para esse período de institucionalização da igreja, de formação teológica. É importante porque ele também discute temas ligados aí à encarnação do verbo, ok? Então, assim, esse é Inácio de Antioquia, um autor importante, né? Um autor que discute vários temas que são fundamentais para nós, para a gente entender o que vem depois nesse período patrístico aí. E eu espero que você tenha se sentido motivado a se aprofundar mais aí na história de Santo Inácio, tá bom? Um abraço para você e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.